Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, Carol, Muniz, ouvintes. O problema de vir depois do repórter CBN é que eu já tô com vontade de rasgar essa pauta e discutir como assim o náufrago vai doar a cadela. Como pode, assim, depois gente? de tudo, né? Não pode, depois de tudo que eles passaram juntos, eu tô inconformada aqui, querendo que acabe logo pra ir ler. Gratidão. Nossa, fiquei com o coração quebrado aqui agora, em pedaços. Já tá querendo adotar a cadela pra fazer companhia pro Apolo, né? Pelo amor de Vamos Deus, fazer essa meu campanha. senhor, que erro isso. Tudo bem, vai, vamos lá. Ai, Vera, vamos falar de mudanças aí no Ministério, reforma ministerial. O Centrão tá de olho aí nos ministérios que envolvem as mulheres, né? Já falou-se em saúde, já falou no Ministério dos Esportes, já falou-se na presidência da Caixa, agora a ciência e tecnologia parece que vem à baila. Exato, Carol. Parecem acreditar que as mulheres são o elo mais frágil, que é mais fácil investir nos ministérios delas porque elas estariam mais desprotegidas, mais à deriva aí, para usar um termo que tem a ver com o naufrágio que a gente mencionou, e, portanto, seria mais fácil de levar esses ministérios. Não é bem assim. A gente viu no caso da ministra Anísia uma corrente de apoio a ela e solidariedade, e não por outra razão, senão pelo fato de que ela é uma cientista, uma acadêmica de grande reputação, com um enorme currículo, a primeira mulher a assumir o Ministério da Saúde, que é aquele de maior orçamento do Brasil, e aí o Lula veio ao socorro dela e disse que esse ministério não estava no jogo. Aconteceu o mesmo em relação à ministra Ana Moser, e ele garantiu a ela que ela fica, e agora os olhos se voltam para a pasta de Ciência e Tecnologia pelo fato de que ela dispõe do Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que um fundo, aliás, que foi depauperado nos anos Bolsonaro e voltou agora. Mas também no caso da ministra houve uma pronta reação da comunidade científica, da comunidade acadêmica, por parte do próprio PCdoB, que é o partido dela, o partido que ela preside, inclusive, e que tem nesse ministério seu único posto no primeiro escalão, apesar de ter sido um partido que sempre apoiou o Lula e apoiou desde o primeiro momento, mas dado o seu tamanho muito diminuto de bancada, foi o ministério que lhe coube na divisão ali dos cargos na formação do governo, e agora o partido não quer perder esse posto. Nos governos petistas, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem sido ocupado alternadamente por PCdoB e PSB, tem sido essa a tradição. Então, do PCdoB já estiveram lá o Aldo Rebelo, o Agnello, que na época era do PCdoB, depois foi do PT. Do PSB a gente já teve o próprio Eduardo Campos como ministro, então é um ministério que sempre foi de siglas de esquerda. E agora, o que se cogita aí nos bastidores e que foi aventado depois da reunião do ministro Alexandre Padilha com os republicanos é que iria para os republicanos, o que é uma coisa para lá de esdrúxula. Se a gente pensar que republicanos é o partido, por exemplo, da ministra Damares Alves, uma negacionista, senadora hoje, ex-ministra, hoje senadora, uma negacionista de primeira ordem, que ajudou a divulgar muita fake news em relação à vacina, em relação a outros dados científicos, inclusive, que conflitavam com questões de cunho dogmático e ideológico. Então não tem não faz lé com cré essa ideia de dar ciência e tecnologia para os republicanos. Não é um partido que tenha isso como uma de suas pautas e que tenha uma agenda para esse ministério. Então, causou aí uma reação forte da comunidade científica, como eu já disse, do PCdoB e de mulheres proeminentes aí na sociedade, nas ciências e inclusive nas ciências humanas, como a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, que saíram em defesa da ministra, elencando as realizações que ela já teve nesse primeiro semestre de governo, entre elas recompor o valor das bolsas, dar reajustes
que não foram dados ao longo dos 4 anos de Jair Bolsonaro, restabelecer o pagamento também integral do Fundo de Desenvolvimento da Ciência e outras tantas realizações nesses 6 meses. Então, ela está fortalecida por esses apoios e o Lula parece vai ter que encontrar um outro lugar para contemplar o Centrão, se assim for a determinação. Ô Vera, e fica uma situação até, de certa forma, desconfortável, né? Os ministros tendo que adotar cada um a sua estratégia para defender a própria posição, né? Então tem ministros, como você falou, que recebem apoios públicos, enfim, o presidente Lula já falou de um ministério ou outro, como o Ministério da Saúde, que ninguém toca. Outros vão a público dar entrevista, fica cada ministro tendo que defender o seu, mostrar o que fez à frente da pasta para tentar não ser substituído, né? Isso é uma situação que se repete a cada rumor de reforma ministerial, governo depois de governo, Muniz. Acontece que nem todos os ministros vão ser blindados e essa é uma realidade, por exemplo, que não valeu para a ministra Daniela Carneiro. E olha que tentaram ali pelo lado do apoio que o Vaguinho deu ao Lula na eleição, tentaram pelo fato dela ser mulher e ainda assim não adiantou quando se decidiu que precisava fidelizar o União Brasil. Ajudou na troca também o fato dela ter mudado de partido. E aí veja só que loucura, né? Ela foi para o Republicanos e agora se quer trazer o Republicanos para o governo. Teria sido mais fácil, então a ministra do Republicanos está aqui, vamos arrumar a cota do União Brasil de outra maneira, mas parece que não se pensou nisso, ou então na época não se vislumbrava a possibilidade do Republicanos ingressar oficialmente no governo, isso só ficou mais claro ali depois da aproximação que houve na votação da reforma tributária, e agora fica aí esse jogo de jockey-pô ali, vira para cá, vai para lá, e ninguém sabe direito como vai ficar, depende da volta do Lula dessa viagem na qual ele passou por Bruxelas, agora fez uma parada técnica em Cabo Verde e na volta ele deverá arbitrar tudo isso. Em função desse ambiente aí de que não se sabe quem entra, quem sai, inclusive alguns lançamentos estão sendo postergados. O do PAC ficou para agosto, não só por isso, mas por outras razões ali concernentes à montagem do próprio projeto, mas está tudo meio de stand-by à espera do Lula definir qual é a extensão que ele vai dar a essa reforma ministerial que é tão cedo e para trazer para dentro quem e descontentando quem, porque alguém vai sair descontente disso daí. Hoje o líder do PT na Câmara, o Zeca Dirceu, falou mais cedo na Globo News que não pode ser só o PT a ceder, quer dizer, o PT vai ceder, mas tem que ser todo mundo, conjunto. Aí ontem a gente falava que o PSB já começou a chiar, não é um xadrez simples, né, Vera? Não é, Carol, vai descontentar alguém. O erro do Lula, eu acho, será mexer nessas pastas que tem muita questão ali emblemática. A ciência é uma questão emblemática, ela foi muito vilipendiada nos anos Bolsonaro. Entregar para um partido que era bolsonarista até ontem é da mesma natureza da discussão do Bolsa Família, de saúde. Falei disso ontem no Viva Voz, escrevi na coluna de uma maneira mais elaborada ali e eu acho que seria um erro grave de concepção de política e desagradaria setores que foram importantes na vitória do Lula para presidente. Vamos seguir aqui para o próximo assunto, Vera? Tem mais algum aspecto Tem desse? o Juscelino Filho, né? Essa aqui é uma coisa engraçada que eu coloquei aí na pauta, porque me ocorreu e eu fui assuntando com vários ministros. Escuta, vocês estão precisando defenestrar alguém, estão buscando aqui e ali. E o ministro que mais teve BO desde o início do governo se chama Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que aliás é uma pasta que sempre foi interesse de muitos aí nesse tipo de reforma, mas acontece que ele tem as costas quentes e tem um padrinho que se chama Davi Alcolumbre e eles disseram, olha, a gente acabou de acertar a situação do União Brasil, não vamos querer entrar em conflito com a União Brasil do Senado agora, o Alcolumbre vai ser próximo presidente do Senado, então ninguém mexe nos 2 ministérios do Davi Alcolumbre. Se você for fazer ali quem está por cima da carne seca, esse é tem 2 ministérios que são praticamente só dele, que ninguém mais além dele reconhece que esses ministros o representem,
e são ministros que até aqui não mostraram nada de concreto, nem Valdez Góes, nem Juscelino Filho, mas estranhamente não se fala nos nomes deles. É isso. Agora sim, falando então do outro caso importante desses últimos dias, aquela denúncia de agressão contra o ministro Alexandre de Moraes, o filho dele, lá no aeroporto de Roma, com os detalhes aí sobre as imagens, né? Tudo agora gira em torno das imagens do aeroporto para se conseguir entender o que exatamente aconteceu. Com os detalhes aí das imagens, o cerco vai se fechando pro Roberto Mantovani, né? O nome daquele empresário envolvido nessa denúncia. Sim, Muniz, os nossos colegas que estão com fontes nessa investigação e que têm trazido ali detalhes que ainda não são públicos, né? Porque não estão transformados em documento, nem em perícia, nem nada do gênero. Tanto a Malu Gaspar quanto o Lauro Jardim já mostram que as imagens cedidas pelo aeroporto de Roma comprovariam o fato de que o empresário primeiro dá um empurrão e depois um tapa no óculos do ministro, que aliás eu tenho de fazer uma retificação aqui, porque esses dias todos eu venho dizendo que ele é menor de idade e ele não é menor de idade, ele tem inclusive tem bastante idade, tem 27 anos, segundo reportagens que saíram hoje. Então, minha culpa, fazendo o erramos aqui no ar. Mas os investigadores que estão abastecendo aí os nossos colegas e que, inclusive, foram os responsáveis por formular a representação por uma busca e apreensão na casa dos suspeitos, eles dizem que é inequívoco que foi o empresário que agrediu realmente o filho do ministro Alexandre de Moraes. Não é o que eles disseram nos seus depoimentos. No depoimento de ontem, tanto Roberto Mantovani quanto a sua mulher Andréa Mantovani repetiram a versão segundo a qual o filho do ministro estaria muito exaltado, teria xingado os dois, xingado principalmente a mulher do empresário com palavras de baixíssimo calão e feitos gestuais de cunho sexual, e que daí a agressão teria sido, na verdade, em proteção a ela. Eu não sei se as imagens do circuito vão mostrar também isso, também o áudio do entreveiro entre eles. O genro do casal diz ter filmado também a cena e que essa filmagem mostraria tanto o filho quanto o ministro xingando o casal. Isso ainda vai ter de vir à tona nas investigações e vamos ver quem é que tem razão aí, por enquanto, essa guerra de versões, porém, as imagens até aqui confirmando, supostamente, a agressão física ao filho do ministro Alexandre de Moraes. Vera, ontem você apontou que achava que podia ser um certo exagero essa busca e apreensão de celulares nos endereços, né? Dos três. Agora a Polícia Federal está justificando essa busca e apreensão pela possibilidade de destruição de provas. Você acha que isso justifica? Olha, Carol, as provas, a principal prova aí desse caso é o circuito de vídeos, de câmeras do aeroporto de Roma. Essa é aquela que mostra o momento, porque nem o casal supostamente filmou o que aconteceu e o ministro tirou algumas fotos que já estavam em poder da polícia, porque quando ele chegou ao Brasil e fez uma representação à Polícia Federal, ele já entregou tudo que ele tinha. Então, a gente fica na dúvida de que provas seriam essas. O pedido da PF e a decisão da ministra Rosa enveredam um pouco por aí. Eles falam que as mídias poderiam mostrar algum tipo de planejamento ou eles falando alguma coisa com alguém a respeito do incidente que mostrasse uma contradição em relação ao seu depoimento. Além disso, a ministra fala em investigar envolvimento do grupo ali, do casal e do seu genro, em atos criminosos de outra natureza, em delitos de outra natureza. Eu falei disso ontem, que uma das explicações seria a possibilidade de eles terem algum tipo de relação com outras questões que estão sendo investigadas. Mas eu acho que isso precisaria ter indícios mais concretos para justificar uma busca e apreensão. Eu ainda acho uma medida excessiva, uma medida que a gente não viu em nenhum outro caso
do gênero, de invasão, de agressão a ministros, de agressão, de bate-boca, de qualquer coisa desse tipo. Uma busca e apreensão não costuma ser uma medida protocolar, uma medida ali que é adotada em casos dessa natureza. Vera, no rescaldo ali daquela viagem do presidente Lula para a Bélgica, né, naquela cúpula dos líderes sul-americanos, do Caribe e da Europa, Lula fez uma parada ali em Cabo Verde e fez ali um encontro com o premier, agradeceu à África por tudo que foi produzido no Brasil durante a escravidão. Era uma tentativa de fazer uma certa reparação, mas tem gente também já levantando aí o problema que a polêmica que essa fala levanta, como se estivesse agradecendo ali pelo povo escravizado, enfim. Como é que você viu isso? Uma reparação importante? Eu não vi dessa maneira não, Muniz. Eu acho que tem um sentido sim de reparação. Vocês sabem que aqui eu sempre pontuo quando eu acho que o Lula vai mal em retórica, principalmente nessas viagens, principalmente quando ele fala de improviso. E nesse caso, eu não achei que ele passou pano para a escravidão, nem tentou normalizar a questão da escravidão. Quando ele faz esse agradecimento, ele está reconhecendo que o trabalho dos escravizados foi fundamental para forjar a nação que nós somos, para que o Brasil tivesse alcançado algum nível de produção econômica relevante ao longo desses séculos. E são muitos séculos, isso é uma vergonha indelével na nossa história, em que a escravidão vigiu no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a aboli-la, só o fez depois de independente, então são muitos os motivos para a vergonha. Não acho que ele quis glamorizar ou normalizar nada disso, foi de fato uma tentativa de reparação, mesmo porque em seguida ele fala que vai buscar formas de fazer essa reparação por meio de transferência de tecnologia e por meio de fomento a estudos para estudantes africanos no Brasil, concessão de bolsas, concessão de parcerias, de convênios. Ele não detalhou, porque essa era uma viagem que não era uma visita de Estado, era uma parada técnica em que houve esse encontro ali com o premier de Cabo Verde. E essa fala do presidente, que eu acho que não precisa ser problematizada. Ele tem feito falas problemáticas, mas essa não é uma delas. Achei que foi uma fala ok. E que será melhor ainda se vier acompanhada realmente de políticas e de iniciativas para promover essa aproximação, para promover a reparação às nações africanas que tiveram os seus cidadãos tirados do Brasil, traficados e escravizados no Brasil e em outros países. Acho que ele poderia talvez ter escolhido palavras melhores, mas a intenção estava clara, né? Podia ter dito que tem uma dívida histórica, sei lá, mas tá clara a intenção no que ele está dizendo ali, né, Vera? Eu acho. É diferente de outras falas que essas sim são injustificáveis, como aquelas em relação à Ucrânia, em relação à Venezuela. Essa é uma fala bem intencionada e acho que pelo fato de a viagem ter sido meio de improviso, não se pensou num discurso todo estruturado, historicamente, etc, mas eu acho que o sentido está muito claro ali. Aliás, Vera, falando em Venezuela, esse é um dos temas que colocam em lados opostos o Lula e o presidente do Chile, Gabriel Boric, que também é de esquerda, mas pensa de um jeito diferente. O Lula, inclusive, fez uma fala ali meio condescendente sobre o Boric, né? Dizendo que ele é muito jovem, ele está falando de Ucrânia, na verdade. Ele é muito jovem, muito apressado e tal. Fica evidente essa divergência entre o Lula e o Boric, que são dois líderes de esquerda, em alguns temas, né? Fica claro ali que são representantes de tempos diferentes e de modelos diferentes da esquerda. O Boric vem aí de uma nova esquerda menos atrelada a questões ali partidárias, sindicais, corporativas. Ele nasceu de protestos, nasceu de uma série de outras circunstâncias que tornam mais fácil para ele separar questões dogmáticas de questões de diplomacia que devem ser condenadas. Por exemplo, a invasão da Ucrânia.
Não pouco importa para um líder como ele, enfim, saber se a Rússia foi um império que disputou a hegemonia mundial com os Estados Unidos lá no tempo da Guerra Fria. Ele não parte deste lugar ao fazer uma crítica mais direta e mais aberta ao Vladimir Putin. Então, isso parece estar incomodando o Lula de alguma maneira. O fato de haver aqui no continente uma liderança de esquerda que vocaliza um pensamento diferente desse modelo da esquerda ao qual o PT está ligado, que é um modelo mais antigo e que não conseguiu até hoje fazer aí uma maneira de, por exemplo, condenar ditaduras que tenham nascido com seus líderes à esquerda, porque não dá nem para chamar ditaduras como a da Nicarágua ou da Venezuela de ditaduras de esquerda, porque elas pouco conservam de algum ideário progressista. Elas são ditaduras e ponto. Mas ainda assim elas contam com algum tipo de condescendência por parte do Lula e por parte do PT. É o caso da gente analisar como vai evoluir essa dinâmica da relação entre o Lula e o Boric. O Chile vai ter eleições antes do Brasil, tem aí uma dificuldade para o próprio Boric internamente, não é simples para ele, não tem sido simples para a esquerda sul-americana confirmar a sua vitória quando eleita. Ela tem enfrentado dificuldades, um caso clássico é o caso do Fernandes na Argentina, que venceu o Macri, portanto venceu um governo de direita, mas não conseguiu ter êxito na economia e não conseguiu chegar forte para a eleição, tanto que ele até desistiu de disputar. Então é um problema que está posto para todo mundo e o Lula hoje é uma exceção a essa regra, porque ele também começou com algum grau de dificuldade, foi eleito ali com uma margem muito estrita, mas as pesquisas mostram que ele está dilatando essa vantagem em relação ao bolsonarismo e para isso contribuíram alguns fatores, a melhora do ambiente econômico e o 8 de janeiro, que acabou mostrando uma faceta muito radical e extremista do bolsonarismo que afastou uma parcela da classe média, sobretudo, que estava votando no Bolsonaro contra o PT. Então, as duas coisas juntas estão melhorando o ambiente para o Lula e as pesquisas têm mostrado um aumento da popularidade do presidente. Vamos com a música? Vamos com a música, cara. Hoje caiu o WhatsApp, desespero geral, CBN criando grupo no Instagram, mecanismos aí bastante heterodoxos sinais de comunicação. Quase falamos por sinais de fumaça, tive de mandar a pauta por pombo correio. Então a gente vai de pitch falando justamente sobre isso, sobre a loucura que é a vida tecnológica. Solta aí. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Muito bom. A Pitty que foi vítima e os fãs também de uma pane no aeroporto na sexta-feira. A gente estava, aquele show que eu fui na sexta-feira, Vera, o festival. O último show era da Pitty, deu algum problema, ela estava vindo de Macapá, o avião pousou. Nossa, demorou horas. Eu fui embora antes do último show, porque atrasou demais e a Pitty entrou super atrasada. A música foi profética, então. Ela não é um robô, mas sofreu com a pane no sistema. Pois é. Vera, obrigada. Um beijo pra você. Até amanhã. Tchau, gente. Valeu, Até Vera. amanhã. Tchau, tchau.